Hospitalidade. Boa tarde, povo de Piraquara. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Serra do Mar FM que estão aí ligados na programação hoje. E agradecer desde já a audiência e agradecer também todo o apoio que o pessoal tem dado pra gente aí. Então, boa tarde, Renato Cardoso. Boa tarde, Sérgio Pinheiro. Boa tarde aos nossos ouvintes, a todos aqueles piraquarenses e não piraquarenses que no sábado à tarde se ligam na programação aí da FM Serra do Mar. E, mais uma vez, um prazer a gente poder estar trazendo um pouco mais sobre a história de Piraquara. É isso aí. Renato, hoje eu li lá no Facebook que você publicou ontem que tinha um tema especial sobre os empreendedores. Exatamente. Os empreendedores, é claro que a gente sabe que o Correia tem feito um trabalho também no programa dele, trazendo algumas informações sobre os empreendedores aí de Piraquara, mas a diferença entre o que o Correia está apresentando e o que nós vamos apresentar hoje é que os nossos empreendedores são aqueles empreendedores do passado, né? Não tão recentes, não são atuais, né? Como a gente percebe aí que o Correia tem entrevistado aí os trabalhadores aí do comércio de Piraquara, como já ocorreu aí em alguns programas, né? E, na verdade, as informações, elas vêm para somar, né? Eu acho que é interessante a gente trazer essa visão do passado da cidade e do pessoal que fez um trabalho e empregou muita gente ou que trouxe alguma novidade, alguma inovação, né, para um determinado período da nossa história aí. E que, de certa forma, contribuiu não só para a evolução da cidade, mas também para as famílias, né, os pais de família que trabalharam nessas empresas aí. Isso aí. Então, Renato, como o primeiro bloco é o Piraquara ontem, né? Então vamos lá, vamos conhecer. Inclusive, Sérgio, vamos fazer o possível para que hoje nós consigamos os 4 blocos aí, né? Sim. Vamos trabalhar direitinho aqui para que não haja assim essa desconformidade, porque na semana passada aconteceu até um negócio interessante, que a gente tinha tantos assuntos e no final eu fiquei meio perdido porque eu não sabia se já tinha estourado o tempo, se ainda dava tempo e tal. Então vamos procurar. Eu pediria que você vá me mostrando aí com o dedo quando... Eu vou fazer um sinal de 1 quando faltar 1 minuto para fechar o nosso bloco. Exatamente. Beleza? Ok. Então, Sérgio Pinheiro, você sabe que Piraquara tem essa característica, né? Eu até já comentei em alguns programas anteriores, eu acredito que no primeiro, no segundo programa, acerca dessa peculiaridade de Piraquara, né? Que Piraquara tem essa questão de ser uma das cidades mais antigas do estado do Paraná. Está entre as 20 cidades mais antigas desses 399 municípios que nós temos, e que o diferencial que Piraquara tinha sobre as demais cidades da época, né, está justamente na sua localização, que Piraquara, ou naquela época o município de Deodoro, né, distava da capital do estado apenas 22, 25 quilômetros, né? E tinha mais a vantagem ainda de ter no seu território, aí, cortando o seu território, a estrada de ferro, né? Que era uma grande vantagem, né, para os municípios que detinham esse sistema aí de transporte, né? Então, o que precisava? Simplesmente utilizar de uma maneira inteligente esse recurso, essa benfeitoria que o governo federal havia, né, implantado, cortando aí o nosso município. Mas claro que Piraquara mesmo assim teve diversas dificuldades, né, grandes dificuldades, e ao meu ver, né, não houve
esse recurso não foi utilizado da maneira que poderia, né? Poderia ter sido explorado. Então, eu lembro que algumas pesquisas que eu fiz e tal, a gente percebe que se criavam aí impostos no sentido de trabalhar essa questão aí do uso da exportação de produtos que saíam claro, exportação é o que saía do município, né? Mas os produtos que eram produzidos dentro do município e depois saíam, então eram todos taxados e muitas vezes taxados de maneira que ou não se pagava ou o montante arrecadado não acabava por não alcançar aquele resultado que as pessoas, os políticos, né, que criavam esses impostos ou essas taxas previam ou esperavam, né? Então, o que acontecia? A cidade, ela, de certa maneira, ela acabava precisando ou necessitando de iniciativas, né, particulares aí, de iniciativas individuais, né, vamos dizer. Então, lá pelos anos 20, que a gente começa a perceber assim que alguém dentro do grupo populacional, né, do município começa a se destacar por iniciativas aí que vem, de certa forma, trazer ao município assim maiores, uma possibilidade maior de recursos, de captação de recursos e até de distribuição, né? Porque essa iniciativa que daqui a pouco eu vou relatar, ela acabou fazendo com que uma parte da população viesse ter o seu trabalho, né, o seu emprego ali e, consequentemente, condições para sustentar as suas famílias, né? Então, e quem foi essa pessoa, né? Então, eu diria que o nosso primeiro grande empreendedor na história do município de Deodoro, né, foi o Antônio Meirelles Sobrinho, né? O Antônio Meirelles Sobrinho era um português, né, nascido na Vila do Conde, em Portugal, em 1873, e chegou aqui no Brasil no ano com 13 anos, né, e não veio diretamente de Portugal para o município de Deodoro. Na verdade, ele veio de Portugal, chegou trazido ou vindo morar na casa do seu tio, Antônio Diniz de Meirelles, na cidade de Campina Grande. Esse Diniz de Meirelles, Antônio Diniz de Meirelles, ele possivelmente trabalhava com comércio, com serraria, alguma coisa do gênero. E o Antônio Meirelles Sobrinho, ele acabou tendo uma grande capacidade laborativa, né? E até, vamos dizer assim, previu antecipadamente o que ele como que ele iria dirigir a sua vida e futuramente os projetos, né, que naquela época talvez já tivesse, né? E então, com muito jovem, ele já tinha assim algumas economias, né, decorrente desse trabalho e dessa perspicácia com relação aos seus projetos, e foi alcançando cada vez mais recursos, e aos 30 anos, ou nos 30 anos que ele viveu nessa cidade de Campina Grande, ele acabou se tornando um grande empresário, né? Um grande, para a época, né? Um industrial, né? Também no ramo do comércio ele se destacou bastante. E interessante, meu caro Sérgio Pinheiro, que ele acabou se tornando até prefeito de Campina Grande, o Antônio Meirelles Sobrinho, né? E governou aquele município entre 1912 até 1916, né? Após isso, no início dos anos 20, ele se transferiu
para o nosso município, né, para o município de Deodoro. E aqui construiu, digamos assim, o seu império, né? Piraquara ou Deodoro, naquela época, tinha, eu acredito aí que pouco mais de 1.000 habitantes, né? E carecia de muitas iniciativas aí que viessem fazer com que o padrão de vida dos moradores aí, das pessoas, viessem a melhorar, né? Era um município estritamente agrícola, né? Tinha também alguma exploração de pedras e tal, mas o município ele era muito fraco economicamente, né? E o Antônio Meirelles Sobrinho chega nesse cenário com uma possibilidade tremenda aí de fazer com que as pessoas e a cidade viesse a ter se voltasse mais para uma outra possibilidade aí de desenvolvimento, né? E aí ele então cria a firma A. Meirelles e Companhia, né? E começa então a explorar aí o seu ramo relacionado a serraria, comércio, e também tem mais um detalhe: essa serraria, para ela funcionar, né, se produzia a energia ali, ou era movida, no caso, a água, né? E essa água era captada da onde, né? De um tanque próximo ali da região, ou de um lago, a princípio, que depois acabou se tornando aí num tanque onde essa água foi canalizada e era levada até a serraria, né? E é interessante também se perceber, hoje, claro, nós não temos assim tanta facilidade de ter essa visualização, mas foi um trabalho bem intenso, porque eu percebo que o tanque que existia lá, o pequeno lago, né, se cavou ali se fez um canal, e depois também, para se chegar até a serraria, foi construída um canal elevado, né? E para então essa água que saía do tanque chegar até a serraria e movimentar ali a roda e tal, e fazer com que as serras cortassem as madeiras, né? Então um trabalho assim bem interessante, bem de empreendedor mesmo, né? E muitas pessoas ali acabaram tendo os seus recursos, né, ou os recursos para sua família sobreviver a partir desse trabalho, né? Mas o Antônio Meirelles Sobrinho, ele não trabalhou só com isso, não só com a serraria, mas também tinha o seu comércio de secos e molhados, tinha o trabalho com erva mate, que também nessa época era bastante intenso na região aqui de Piraquara, né? E inclusive eles com a madeira da serraria, eles fabricavam barricas, e nessas barricas era condicionada a erva mate, que depois era exportada também aí para outros lugares, inclusive até para o exterior, né? Então são questões assim bem interessantes, né? Bem diversificadas, e a gente vai continuar essas informações no próximo bloco. O Sérgio já me deu o sinal ali que falta 1 minuto, agora menos, né? Então no próximo bloco nós voltaremos aí a focalizar um pouco mais desse grande empreendedor que foi o Antônio Meirelles Sobrinho, e dizendo inclusive, Sérgio, que esse programa é o primeiro sobre os empreendedores. Esse programa vai continuar possivelmente na próxima semana ou na outra semana, porque nós temos aí vários nomes a ser focalizados. Eu estava aqui conversando com o senhor José, não sei se você
falou para os nossos ouvintes, mas a biografia do Antônio Meirelles Sobrinho consta no nosso site. Está no nosso site também. Então agora a gente vai ouvir Return to Me com o Dean Martin. A música que nós ficamos devendo semana passada, né? Exatamente. Então vamos lá. Sérgio Pinheiro, eu gostaria de fazer aqui um adendo fora do tema do programa hoje, porque claro que o nosso objetivo é sempre informar, né? Mas informar e passar as informações corretas, né? Não é bom deixar as pessoas na dúvida, ou muitas vezes a gente passar uma informação errada como se fosse uma informação certa. Alguns programas atrás, no dia que nós estávamos aí falando sobre as ruas centrais, né? Eu me perdi um pouco aqui quando eu fui falar do Barão do Cerro Azul. Né? É claro que ninguém me cobrou isso, mas eu me cobrei, de certa forma, porque eu não quero passar uma informação ou deixar uma dúvida no ar, né? Então, meio perdido aqui, eu falei, o Barão do Cerro Azul foi fuzilado em 1896. Na verdade, eu acabei dando 2 anos de vida para ele, além do que ele teve, né? Na verdade, ele foi fuzilado no ano de 1894, certo. Né? No dia 20 de maio. E também, na verdade, ele foi fuzilado por conta de ser considerado um traidor pelas forças do governo aí, na verdade, que consideraram que ele tinha... que na verdade ele fez uma negociação mesmo com as forças rebeldes, né? Certo. Que as forças rebeldes, elas estavam marchando em direção o intuito deles era chegar até o Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, para destituir o Marechal Floriano, né? E quando eles chegaram em Tijucas, né, o Barão do Cerro Azul resolveu intervir, ou pelo menos tentar mudar essa ideia, porque eles iam, fatalmente, para chegar até o Rio de Janeiro, primeiro eles iam passar por Curitiba, né? E para que não houvesse aquela possibilidade de uma guerra dentro da cidade, da capital, Curitiba, né? E muitas vítimas inocentes viessem aí a sofrer com isso, né? Ou pessoas inocentes viessem a sofrer. Então o que ele fez? Ele foi até o comando rebelde e negociou com eles, negociou financeiramente com eles, para que eles não entrassem em Curitiba, né? E aí, claro, houve essa negociação, não diretamente com o Gumercindo Saraiva, mas com o irmão do Gumercindo Saraiva. Parece-me que no filme a negociação se dá com o Gumercindo Saraiva, mas não foi com o Aparício Saraiva. Só explicando que o filme é O Preço da Paz. Isso, né? Eu falei do filme, mas na verdade a gente vai falar mais um pouco daí a respeito, né? Então ele negociou com o Aparício Saraiva um valor financeiro ali, se não me engano, não foi uma vez só, foram 2 vezes, e com isso esse governo, esse grupo de rebeldes aí não atacou Curitiba. E por conta dessa negociação, depois, passado a possibilidade de guerra, ele foi julgado e foi condenado pelo próprio governo que ele então ali defendia, né? Com relação ao filme, o filme é muito bom, O Preço da Paz, que mostra esse episódio aí da história paranaense, né? Um filme com o Erson Capri, com a Camila Pitanga. Quem mais, Sérgio? Cara, eu confesso que eu peguei esse filme e eu não assisti ainda. Você tem o filme, aliás? Eu tenho o filme, mas eu não assisti ainda. Eu me lembro que eu emprestei de você, ficou comigo um tempo, aí eu copiei pra mim e não assisti ainda. Não foi por má vontade, que só não deu. E quem não assistiu e quer assistir um bom filme, um filme histórico, né? Nós recomendamos, é um filme com o selo Piraquara Ontem, Hoje, Sempre. É bom, né? É bom mesmo. É um muito bom filme.
né? E é engraçado, assim, a título de curiosidade só, né? Eu fazia parte de um grupo que é a regional de cultura do município. Então cada município tem um representante da cultura de Piraquara, de Piraquara não, dos municípios. Geralmente é quem trabalha na Secretaria de Cultura do seu município. Alguém, né, que gosta de fazer essa parte. Então a gente visitava um município por mês, né, cada um, sempre em torno de 10, 15 pessoas, cada um dos municípios aqui da região metropolitana. E quando a gente foi para Lapa, que foi mencionado nesse filme, tem lá a pessoa que é responsável pela parte da história da Lapa, né, ela conhece muito bem e é da família, né, desse pessoal. Ela deu a visão dela com relação aos... Eu não me lembro se é maragatos, não sei. Maragatos e, né, pica-paus. Então, ela tem uma visão bastante diferente, mas assim, porque ela conhece muito mais como é que foi, o que aconteceu de perto lá, né? Não vou relatar aqui o que ela disse para não criar, né? Eu preferia, se algum dia eu puder conversar com ela melhor, ou ela acabar vindo para Piraquara, ela fala mais acerca desse episódio. Mas em suma, em linhas gerais, é aquilo ali, né, Renato? O filme mostra o episódio da história em que aconteceram esses fatos que você já relatou. É interessante também que o filme se passa... agora eu não estou lembrado exatamente, mas a casa do Barão, né, foi utilizado aquele Palácio dos Leões. Isso, ali fica perto do passeio, né, público, né? Exatamente. Perto, né, do Colégio Estadual e do passeio público, mais do lado do passeio público. Que é uma construção muito bonita, né? E que foi utilizado como a casa do Barão do Cerro Azul. Muito bom o filme. Eu já fiz exposição de pinturas ali, Renato. Um lugar muito bonito. Quando eu estudava na Escola de Belas Artes, né, cederam espaço pra gente fazer uma exposição coletiva e eu gostei, achei lindo o lugar, né? De fato. E que era da família Leão, né? Ali o Agostinho de Leão, o Hermelino de Leão, aliás, aquela região toda ali até o Colégio Estadual pertencia à família Leão. Isso aí. Né? Vamos à frente, então? Dar continuidade aqui. Continuando falando aqui do nosso Antônio Meirelles Sobrinho, né? Ele então tinha essas diversas atividades econômicas dentro do município, né? E o interessante, Sérgio, que ele, de certa forma, claro, ele empregava uma parcela aí considerável da população de Piraquara, que era uma população pequena nessa época, né? Você imagine que ele trabalhava com serraria, comércio aí de secos e molhados, erva mate, né? Então tinham várias atividades e tem mais um detalhe. Eu falei da questão da serraria, da captação de água lá que fazia funcionar a serraria, mas também tem mais um detalhe. Ele tinha uma espécie de uma mini usina hidrelétrica. Certo. Né? E essa mini usina hidrelétrica, ela fornecia a energia necessária para movimentar as máquinas lá na serraria, e o restante, ou talvez o que se produzia além em energia elétrica, era dividido ali ou atendia algumas casas centrais também da cidade, né? Então também é um detalhe assim interessante dessa figura, dessa conduta do Antônio Meirelles Sobrinho, né? E era um trabalho assim interessante. Eu diria até que ele foi o precursor da energia elétrica aí no município de Piraquara, né? Um outro detalhe também: no ano de 1926, 25 aproximadamente, meados dos anos 20, ele inaugurou aí, implantou na cidade o primeiro cinema da história de Piraquara. Onde era, Renato?
eu imagino que seja na propriedade dele lá, exatamente aonde eu não sei te dizer porque, né? Porque eu me lembro que no primeiro programa que eu fiz com o Luciano, o primeiro programa ao vivo, a gente acabou falando nesse cinema, né? Uhum. E a gente ia conversar com você para saber maiores, mas a gente sabe que tinha o cinema ali onde a propriedade ali do Antenor Zene, né? Não, mas esse era um pouco mais para baixo ali, possivelmente ali ou se não for no prédio onde funcionou o Clube União ali, né, era naquelas imediações ali, porque era a propriedade do Antônio Meirelles Sobrinho ali, aquele trecho ali, né? Então esse cinema, por volta dos meados dos anos 20 aí, foi implantado na cidade. Um outro detalhe também que eu ainda não falei, que é interessante a gente comentar, é que nos anos 20 ele acabou se associando ao patrício dele lá, o Albino José de Souza, né? Que é o avô do nosso Marquinho aí, do Marcinho, né? O pai da dona Clévina. Que o Albino, na verdade, ele tem uma história até meio parecida com o Antônio Meirelles Sobrinho, né? Ambos portugueses, vieram ainda jovens para o Brasil e acabaram aí trabalhando e alcançando aí os seus objetivos financeiros, né? E econômicos, né? Claro. Outro detalhe também interessante, nós temos antes dessa associação aí do Albino com o Antônio Meirelles Sobrinho, esse fornecimento, inclusive eu até falei no primeiro programa que nós apresentamos aqui, esse trabalho, esse fornecimento de energia elétrica, né, consta nos livros aí que foram pesquisados, que a empresa lá nos anos, como o Luciano fala, aquela expressão que ele utiliza para falar 1900 e não sei quanto. Viva 1797. Então, lá para aqueles anos, né, antes... Viva 1700, antigamente. Anterior a essa associação do Antônio Meirelles com o Albino, né, existiu uma empresa aí em Piraquara chamada Meirelles e Polatti, né? Então eu não saberia se a família Polatti, né, que com certeza está nos ouvindo nesse momento, né, se eles teriam alguma informação dessa associação, né, se o conhecimento da família alcança essa época em que existiu essa firma e que essa era a responsável aí pelo fornecimento também de energia elétrica, né, nas regiões aí centrais de Piraquara, né? Bom, a empresa a Meirelles e Companhia, então, com a associação com Albino Souza, ela passou a se chamar Meirelles e Souza, né? E durante aí cerca de 20 anos houve essa sociedade, né? E no início da década de 40, então, o Albino, ou melhor, o Antônio Meirelles Sobrinho, propôs a venda da sua parte pro Albino José de Souza, e sendo aceita essa venda, né? Então a sociedade termina e o Antônio Meirelles Sobrinho se retirou então de Piraquara, né, nos anos 40, ficando o Albino então com toda essa parte, todo esse pool aí de atividades que durante 20 anos ele esteve associado com o Meirelles, né? Bom, Renato. O Antônio Meirelles Sobrinho, então, só terminando aqui, acabou indo residir em Curitiba, né? E faleceu no dia 27 de julho de 1951, aos 78 anos de idade, né? Nós temos ainda
mais algumas informações, né? Voltando lá no tio do Antônio Meirelles Sobrinho, o Diniz de Meirelles, né? Aquela rua que hoje se chama Antônio Meirelles Sobrinho, há muitos anos atrás ela se chamava Diniz de Meirelles, né? Tem uma história aí que era a única rua com paralelepípedo em Piraquara, né? Lá nos anos bem de antigamente, né? Essa rua posteriormente passou a se chamar Marechal Floriano, por mais um período, né? Marechal Floriano, e em 1958, sendo o Albino José de Souza presidente da nossa Câmara Municipal de Vereadores, aí propôs a mudança para Antônio Meirelles Sobrinho, em homenagem ao seu amigo, ex-sócio e tal, e o empreendedor aí, o primeiro empreendedor conhecido aí da nossa cidade, né? E a rua hoje, ela segue se chamando Antônio Meirelles Sobrinho. Renato, eu vou pedir a tua licença agora. Fica à vontade. E eu quero dar eu vou fazer que nem o Cláudio Ville fazia aqui na rádio. E não gostaria de fazer, mas eu vou fazer, tá? Você me ajuda daí, se precisar da tua. Com profundo pesar que nós aqui da Rádio Serra do Mar FM e no programa Piraquara Ontem, Hoje e Sempre informamos o falecimento do professor José Laurindo Pereira, que foi segundo diretor do Colégio Estadual Romário Martins na época que ele era estadualizado, e o enterro é amanhã às 10 horas da manhã aqui em Piraquara. Renato, se você quiser falar mais sobre o seu José Laurindo, a notícia chegou agora pelo professor Normando. Eu recebo com grande tristeza essa notícia, porque o professor José Laurindo foi uma pessoa assim que não pelo fato que aconteceu agora, mas eu desde que eu o conheci naquela entrevista que nós fizemos justamente no dia em que ele estava fazendo 75 anos, né? Foi uma pessoa assim que eu me identifiquei muito com o jeitinho dele, gostei muito dele, uma pessoa assim bem humilde, né? Aquele sotaque de pessoa do interior, né? Foi muito atencioso conosco, e Piraquara teve durante aí alguns anos a presença dele como professor, como diretor, né? E eu tenho certeza que ele deixou assim um grande amor no coração daquelas pessoas que o conheceram, daqueles que foram alunos dele, né? E até para nós que acabamos o conhecendo já na sua velhice, né? E que tivemos aí pelo menos umas 2 horas com ele e pudemos ouvi-lo e ele contando a sua história de vida, de trabalho, né? Então, que Deus o receba com grande... com tudo aquilo que ele de fato fez por merecer. Isso aí. Nós queremos manifestar as nossas condolências aí à família do professor José Laurindo, a dona Reni, né, aos seus filhos, e eu tenho certeza a legião aí de admiradores, né, de ex-alunos, e que o professor José Laurindo descanse, porque a sua vida com certeza foi de trabalho e de muito amor. Vamos continuar então, Sérgio Pinheiro? A vida continua. Então nós falamos um pouco aí acerca do Antônio Meirelles Sobrinho, nosso primeiro empreendedor, e agora vamos dar continuidade então
focalizando um pouco também a respeito do seu sucessor na empresa, né? O Albino José de Souza, que deu continuidade de uma maneira assim bastante intensa também a empresa criada ali pelo Antônio Meirelles Sobrinho. Na questão do comércio de secos e molhados, né, que permaneceu, a questão da serraria, né? Nós temos também a parte do trabalho com a erva mate, né? O Albino também diversificou aí com o transporte, né? A exploração de pedras também, que aliás Piraquara teve essa digamos, essa grande capacidade aí de explorar e exportar as pedras que existiam no território aí piraquarense, né? Eu já ouvi muita gente falar assim que basicamente as ruas de Paranaguá, as ruas calçadas com paralelepípedo em Paranaguá, a maioria das pedras que existem lá saíram de Piraquara, né? Existia assim um intenso trabalho aí com a exploração e o transporte de pedra do município de Piraquara aí para outros municípios, principalmente lá para Paranaguá, né? Então o Albino José de Souza se ocupou também com esse trabalho aí de explorar e exportar essas pedras, né? Mas vamos falar um pouco da pessoa, né? Do Albino José de Souza. Ele nasceu também em Portugal, numa localidade chamada Vila Pouca de Aguiar, né? No município de Vila Real, no dia 13 de março de 1894, né? Seus pais eram Bento José Catita e Júlia Marcelina. E o Albino era o penúltimo dos irmãos dessa família, né? Eram sete filhos, ele era o penúltimo. E quem era o último, Sérgio Pinheiro? O último é o Marquinho. Não, não o sei. Marquinho é neto, né? Não, o Albino era o penúltimo e o último era, evidentemente, o fugiu. O Martinho. Martinho José de Souza, que foi prefeito indicado aí em Piraquara nos anos 30, né? No final dos anos 30. O Albino, como eu falei, ele teve uma história parecida com o Antônio Meirelles Sobrinho, porque ele também veio jovem aí pro Brasil, né? E veio a convite de um tio seu, né? O José Antônio de Souza. E também ele acabou se radicando ali na cidade de Campina Grande e ali começou a trabalhar com o seu tio, né? Logo que chegou no Brasil, né? Aos 19 anos ele casou-se com Senhorinha, que era filha desse seu tio, né? Portanto, sua prima. E desse casamento nasceram aí 4 filhos, né? Em 1922 ele se transferiu para Piraquara, então Deodoro, né? E passou tornou-se, né, sócio aqui do Antônio Meirelles Sobrinho nessas atividades de beneficiamento da erva mate, da madeira, né, exploração de madeira. E aí, claro, tinha a serraria, como já foi falado, né? Mas ele também, além dessas atividades, tinha a fabricação de barricas, os depósitos, a administração dos depósitos onde a erva mate era armazenada, né? E eles tinham também escritórios aí na cidade de Antonina, para onde os produtos aí, a erva mate era levada e de onde saía, né? Pelos navios lá de Antonina, do porto de Antonina, né? Existiam também atividades na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina, né? E como a gente já comentou também, a exploração de pedras, as pedreiras ali na região da Borda do Campo, que por essa época era pertencente ao município de Piraquara,
né? Uma vez que o município de Quatro Barras ainda não existia, né? E essas pedras também, elas, além de serem exportadas lá para Paranaguá, elas também serviam para fazer a pavimentação ali nas ruas em Curitiba, né? Em 1926, o Albino se tornou viúvo, né, com a morte da senhorinha, e algum tempo depois ele acabou se casando com a senhora Edith Fonseca de Souza, com quem teve mais 2 filhos, né? E desses 2 filhos, um dos filhos é a dona Clévina, mãe do nosso amigo Marquinho, do Marcinho, grande amigo nosso. Isso aí. Né? Eu tenho tempo ainda, Sérgio Pinheiro? Você tem tempo. Hoje você tem mais uns 10 minutos, pelo menos. Mais uns 10 minutos? A gente vai fechar o programa. Então, hoje, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos aí uma série de empreendedores para focalizar, né? É claro que não dá para apresentar a vida inteira das pessoas e a sua história em um programa só. Então, nós vamos fazer esse programa de hoje, possivelmente o da semana que vem, né? E mesmo que nós não terminemos na semana que vem, aí nós vamos dar uma folguinha e retornamos aí uma ou duas semanas depois com esse tema também, para contemplar aí todos os empreendedores aí. E eu até pediria às pessoas que têm informações aí de pessoas que se destacaram nessa questão de empreendedorismo dentro do município de Piraquara, que nos passem essas informações também, para que nós possamos tá apresentando aqui a história desses profissionais aí, né? Então, finalizando aqui, o Albino, ele tinha muita essa questão também, o lado humano era muito importante pro Albino. Inclusive, ele teve bastante envolvimento aí nas atividades sociais de Piraquara, né? Aí alguém pode dizer assim, puxa, mas Piraquara sempre foi parada e tinha vida social? Tinha vida social. Tanto que foi por conta de uma iniciativa do Albino que nasceu o Clube União Piraquarense, né? O nosso Clube União Piraquarense, que tem mais de 70 anos de existência, né? E eu tenho certeza que os anos dourados do Clube União Piraquarense foi justamente na época que o nosso Albino trabalhava ali e cuidava, né, de toda essa parte aí, porque ele teve uma participação bastante intensa, inclusive com a doação, digamos assim, né? Não foi bem uma doação, cedeu, né, o espaço ali para que o clube funcionasse, porque o clube funcionou anos e anos numa propriedade sua, né? Então, ele foi membro fundador e presidente do Clube União Piraquarense. Durante muitos anos, né, esse clube esteve sediado num imóvel seu, né? Ele participou também ativamente, Sérgio, liderando e até ajudando na fundação do Tiro de Guerra, que era um clube que existia em Piraquara, e aqueles jovens que não iam pro exército, né, eles exerciam ali atividades essas atividades parecidas com um treinamento militar, né? Eu ia te perguntar um dia o que é o tiro de guerra, porque sempre ouvi falar, a madrinha sempre falava muito disso, né? E eu, na verdade, não sabia. Eu achava até que aquilo fosse oficialmente militar, né? Das Forças Armadas. Não, ele era instituído, ele era constituído, né? Era um trabalho, assim, bastante sério, né? E que o indivíduo, naquela época era o seguinte, eu não sei se era obrigatório, mas quando os camaradas lá conheciam um jovem que não foi servir o exército, diziam, não, esse aqui vai ter que ir pro tiro de guerra, né? E como, né, as pessoas tinham um compromisso na época, acabavam largando quase tudo aí, porque os treinamentos, eles eram realizados só nos finais de semana, não eram a semana inteira, né? Então eles iam para casa durante a semana, faziam as suas atividades, trabalhavam e tal, e no final de semana ficavam lá confinados, por assim dizer, prestando ali os treinamentos, né, que eram
que eram oferecidos. É claro que nós não vamos entrar muito nesse mérito, porque eu gostaria de comentar mais a respeito disso, né? Nos próximos aí. Programas. E o Albino, então, ele participou ativamente desse tiro de guerra, né? Inclusive, o seu Mário Esbrícia, ele não serviu o exército, ele participou do tiro de guerra, né? Do tiro de guerra de Piraquara. Bom, o que mais que podemos falar aqui? Bom, o Albino, então, ele tinha todas essas atividades e ele acabou se tornando também político, né? Ele participou aí, ele era presidente do PSN, né? No ano de 1935. Aí você pode me perguntar, e o que é que tem ele ser presidente do PSN em 1935? Eu te digo o seguinte, Sérgio Pinheiro. Me diga então. Em 1935, nós tivemos eleições municipais em Piraquara. Certo. E pasme. Quer uma musiquinha de pasme? Pasme, Sérgio Pinheiro. Pasme. Então, em 1935, nós vivíamos ali os anos Vargas, né? E o Vargas não tinha aquela coisa, era o que ele dizia e cumpra-se, ouça-se, não reclame. Mas como houve uma série de fatos, né, que colocavam em xeque a permanência do Vargas no poder, em 1935 nós tivemos eleições municipais, né? E o prefeito eleito foi o Vitório Scarante, que era pertencente ao PSN, e o Albino era presidente do PSN, né? Então vocês vão ver lá, de 1930 até 1945, praticamente todos os prefeitos foram indicados, não se tinha eleição. Mas em 1935 houve eleição e o Vitório Scarante foi eleito em Piraquara, né? E tinha o Albino Souza como presidente do partido, tá? Passado esse período, o Vargas, nós não temos mais tempo. Não, pode ir. Podemos ir? Vai. Termina o seu Albino Souza bem direitinho, que ele é um cara que merece. Então tá bom, vamos terminar o Albino Souza falando o seguinte. Então, em 1935, tivemos esse fato na vida do Albino, que era presidente do PSN, e no ano de 1935 também a sua esposa, Edith, faleceu. Certo. Né? Ele acabou se tornando então viúvo pela segunda vez, né? E daí tem um detalhe, ele era viúvo e tinha 6 filhos. Nossa. Então, com todas as obrigações que ele tinha, né, dentro por conta do trabalho que ele exercia e tal, e a pessoa que ele era complicado cuidar de 6 filhos, né? Então, o que aconteceu? Ele casou pela 3ª vez, né? Agora eu acho que eu sei com quem. Com quem? Com a dona Heloína. Heloína? Eu não sei, não me lembro, mas eu acho que era Souza também. Heloína Loyola Ribeiro. Olha, eu errei. Tá? Heloína Loyola Ribeiro, que era filha do Francisco Ribeiro Júnior, que futuramente um dia a gente vai falar sobre ele também, que ele teve um papel assim interessante dentro da história de Piraquara, né? E ela era conhecida como Lilinha, né? Ela era uma jovem, né? E com ela o Albino teve aí mais 4 filhos, né? Então seriam agora 10 filhos, né? E a família também tinha o hábito de passar as suas férias, e essa eu vou dedicar à minha esposa, essa informação. A família tinha o hábito de passar as férias lá na Ilha do Mel. Maravilhosa, né? Imagina a Ilha do Mel lá nos anos 40. Nossa. Né? Sem trapiche, sem pousada, sem nada, né? Sem nada. E eu tive o prazer de passar 8 dias na casa com a dona Heloína e com a tia Judita, meus 2 irmãos. Só estávamos nós, né? Era uma época em que o pessoal não estava lá. Isso, se eu não me engano, foi depois. Não lembro se foi depois da temporada. Eu sei que a gente ficou 8 dias na ilha, nessa casa, e foram dias maravilhosos. Ilha do Mel é espetacular, né? De fato.
Só não dá para sair caminhar sozinho, é muito triste sair caminhar sozinho lá pela ilha. Mas fazer o que, né? Então, aí por volta do início dos anos 40, né? Ele acabou, né? Como eu já havia informado, comprando a parte da sociedade que pertencia ao Antônio Meirelles Sobrinho e passou aí então a se dedicar sozinho, né? Ou societariamente falando sozinho, né? De toda essa empresa que se chamou até então Meirelles e Souza, né? Bom, mas ele tinha ali sempre o irmão dele, o Albino, o Martinho, né? Que ajudava, estava sempre ajudando no trabalho ali que as empresas, né? Acabavam fazendo com que ele se ocupasse. Nos anos 50, o Albino participou da nossa política local, né? Se elegeu vereador no ano de 1955, né? E se tornou presidente da Câmara no ano de 1958. Tá? Foi essa a única vez que ele participou da nossa política, né? E a partir aí dos anos 50, então, no decorrer aí da década de 50, quando os filhos precisavam de um atendimento maior com relação à questão da educação, e Piraquara carecia muito dessa questão, então ele acabou se transferindo para Curitiba, né? Para que pudesse ali então dar uma educação mais apropriada para os filhos, porque Piraquara tinha uma limitação aí nos anos de estudo, né? Então cumpria-se aqueles anos, se não tinha condições de ir para um colégio pago em Curitiba e tal, ficava sem estudar, né? Então, por esse motivo, o Albino então se retirou de Piraquara e conseguiu fazer com que os seus filhos tivessem uma possibilidade aí de estudo maior do que o que Piraquara oferecia, né? E ele, na verdade, depois disso, ele passou a voltar a Piraquara, assim, periodicamente, ou não com tanta frequência, né? Mas sempre acabou tendo informações de como que a cidade caminhava, né? E faleceu, então, no dia 4 de julho de 1977, aí com seus quase 90 anos de idade, né? Então, nós temos aí as informações a respeito do seu Albino José de Souza, e que viu com satisfação, né, o caminho aí da Estrada do Encanamento ser pavimentado, né? Era um sonho que ele tinha, né? E que talvez nos seus anos de Câmara ele já teria o desejo de ver esse acesso aí pavimentado, e no ano de 77, quando ele morreu, faziam poucos meses que nós tínhamos inaugurado então essa rodovia PR 415, né? E é isso. Microfone fechado não dá, né, Renato? Fechei porque não queria te atrapalhar, né, e tal. E eu acho que hoje foi muito produtivo o programa. Eu diria educativo, né? Educativo mesmo, né? E esse é o nosso intuito, né? O programa passado a gente mais conversou e tudo mais, mas fazia parte também, faz parte de um processo, né? Porque chega uma hora que a gente fica naquele caso, ficamos tão felizes com o que vinha acontecendo com as pessoas, né? E a gente não podia deixar de registrar. Mas o nosso intento sempre é fazer programas como esse, né? Com conteúdo e com responsabilidade com a história de Piraquara. Exatamente. Eu acho que é comovente aí, a gente se emociona com as coisas que acontecem, né? De bom, pela iniciativa que nós criamos aí e que tá frutificando, né? E a emoção hoje foi até
dobrada pela essa perda aí triste que nós tivemos aí do professor José Laurindo. Eu acho que se não fosse o nosso programa, eu acho que no outro não seria. Porque, assim, a gente sabe que o professor Normando conhece a gente e sabe que a gente trata desse assunto. Exato. Ele também sabe que a gente entrevistou o professor José Laurindo. Exato. Né? Então, talvez passasse em branco se não tivesse essa... Porque, né, ele já não morava aqui, já faz muito tempo e tudo mais. Então, eu acho que foi a gente avisar, só tinha que ser a gente avisar. E o mais legal de tudo é que nós conseguimos alcançar o professor José Laurindo antes desse dia. Exatamente. Né? Aliás, muito tempo antes, porque ainda deu tempo dele assistir o filminho dele, né? Não deu ainda. Então, mas agora a gente vai pegar esse filme e vamos colocar na internet. Já era a nossa proposta. Já era pra estar lá, né? Mas aí você não encontrou ainda onde tá, né, Renato? Ele tá guardado. Tá guardado, lugar, tá bem guardado, tá bem guardado. Né? E a gente vai... Mais do que tudo, Sérgio, ele tá guardado no nosso coração. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente... eu quero ver se eu dou um pulo lá, já que é às 10 horas da manhã, pra ver se converso com a esposa dele, né? Não prometo, mas eu vou fazer o possível. E, enfim, essa semana ou até amanhã, né? Se você me passar o filme, se você encontrar, a gente já publica e já anuncia lá no Facebook e no nosso site, né? www.piraquaraontem.hoje-e-sempre.com. E finalizando, quero dizer que esse nosso programa foi dedicado então à memória do professor José Laurindo. Então, um abraço para todos os ouvintes que estavam aí nos prestigiando. Um abraço a todos aqueles que, por um motivo ou por outro, que nem o Marquinho, né? Eu mandei uma mensagem para ele. Ele falou que não tá em Piraquara, mas que ele gostaria de estar ouvindo por se tratar do seu albino hoje. Mas a gente dá uma cópia do programa para ele. E no sábado que vem, às 15 horas, novamente, Piraquara ontem, hoje e sempre. Um grande abraço a todos. E vocês vão ficar com o Jimmy Ruffin. Hold on to my love.